Hoje, independente dessas figuras, se você acredita que tem um Deus no céu dominando as coisas aqui na terra, e isso está no seu coração, você crê nisso com o coração e confessa com a sua boca, então você está vivendo uma comunhão com Deus. Mas naqueles dias era necessário que isso fosse feito. O sacrifício era diferente do holocausto. O sacrifício você podia sacrificar a Deus muitas coisas. Desde um animal que você podia sacrificar a Deus como uma oferta, até coisas como Jefité, por exemplo, sacrificou a sua filha. É claro que a gente não vai entrar nesse mérito, e as pessoas perguntam, mas será que Jefité realmente imolou a filha dele, matou, sacrificou? É claro que não, né, gente? Evidentemente que não. O texto diz que ele fez o voto ao Senhor de sacrificar ao Senhor a primeira coisa que viesse ao seu encontro quando ele voltava da guerra, com a vitória que o Senhor lhe concedeu. Quando ele chega na sua casa, quem é a primeira coisa, segundo ele, disse a primeira coisa, e saiu ao encontro dele? A sua filha, que provavelmente estava com muita saudade dele, e quando viu o papai lá, correu, não é? Numa corrida maravilhosa, como um filho saudoso corre para um pai, e aí ele diz, e agora, o que foi que eu fiz? A primeira coisa que saiu ao meu encontro foi a minha filha, e como eu disse que a sacrificaria ao Senhor, vou sacrificá-la verdadeiramente ao Senhor. Mas claro que não foi matando a sua filha, né, gente? Primeiro que Deus não aceitaria um sacrifício humano, né, desse tipo. O texto diz que ela pediu ao seu pai que ele permitisse que ela fosse pelos montes de Jerusalém com suas amigas, chorando, lamentando a sua virgindade pelo período de 3 meses. E assim ela fez. Foi, lamentou, chorou e voltou. E o texto diz que ela não se casou, manteve-se pura até o fim da sua vida, como um sacrifício a Deus. Foi isso que aconteceu. Então o sacrifício era assim, mas o holocausto não. O holocausto, o animal era posto inteiro sobre o altar e ele era totalmente consumido ali no altar. E a gente está fazendo esse preâmbulo aqui, explicando todas essas coisas, para que a gente possa entender por que Deus fazia essas exigências. Moisés, sobre o fogo que deveria permanecer aceso continuamente, e os holocaustos, dando ali o formato como teria que ser. Você vai ler nos versos anteriores, que era ali um ensinamento como ele deveria fazer o sacrifício e o holocausto. Então, eu quero falar sobre 2 coisas importantes nesse texto que lemos. Uma é sobre o fogo, esse fogo que está ali, que deve arder continuamente, não pode se apagar. Em momento algum, era o compromisso daquela pessoa, todos os dias, alimentar aquele fogo para que ele jamais se apagasse. Qualquer hora do dia ou da noite, que qualquer pessoa chegasse ali, aquele fogo estava aceso. E se estamos falando de um fogo importante, que fazia uma ligação, era o sinal da comunhão, da presença de Deus naquele local. Então, todo o tempo que alguém chegasse ali, aquele fogo sempre estaria aceso, ele jamais deveria estar apagado. E aí eu quero fazer uma primeira pergunta para vocês. Qualquer hora do dia ou da noite, que o Senhor ou qualquer pessoa precisar desse fogo aceso em nós, ele está aceso? Pense, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento que seja solicitado de você, a presença desse fogo, as ações desse fogo, os resultados desse fogo, ele estará aceso? Agora mesmo, ele está aceso? Está apagado?
está se apagando? Vamos pensar um pouco sobre isso. Primeiro eu queria falar sobre a origem desse fogo. Eu quero me manter mais, logicamente, no verso de número 13, que diz que esse fogo deveria queimar continuamente sobre o altar, ele não deveria ser apagado. E por que era tão importante que esse fogo não se apagasse? Deixe-me dizer uma coisa importante para você. Olha, se esse fogo se apagasse, a pessoa responsável por mantê-lo aceso, ele poderia reacender esse fogo, colocar fogo de novo na madeira, nos carvões apagados ali, mas não seria mais o mesmo fogo. Agora seria um fogo de origem humana, riscada com fósforo, obtido através de um atrito de pedra, quem sabe usando um negócio daquele que o pessoal da sobrevivência usa. Como é aquele negócio? Pederneira, obrigado. Né? Seria de uma fonte humana. Aquele fogo que estava aceso, do qual Deus disse, olha, nunca permita que ele se apague. Aquele fogo tinha sua origem aonde? A sua origem era em Deus. Foi o próprio Deus que acendeu aquele fogo. Nesse capítulo 6 de Levítico, está aqui o ensinamento e como deveria ser feito. No capítulo 9, no verso 24, se não me falha a memória, no verso 24, dá o exato momento quando esse incêndio aconteceu e pela primeira vez esse fogo foi aceso, tendo a sua fonte em Deus. Então, a advertência de Deus para Moisés foi a seguinte: não permita nunca que esse fogo apague. É responsabilidade do sacerdote manter esse fogo aceso. Ele não pode se apagar nunca, porque a origem dele é santa, a origem dele é sagrada. Ele veio do próprio Deus, não é de nenhuma fonte humana. Então ele não pode ser apagado por causa da origem. Esse fogo se originou em Deus. Se ele se apagasse, qualquer outro meio pelo qual ele fosse reacendido pelo sacerdote não seria mais o mesmo. Grosso modo, tentando explicar para você entender, é como a chama olímpica, que ela está acesa em algum lugar. Aí alguém vai lá, pega daquele fogo e vai com aquela chama olímpica por vários países, rodando com aquele simbolismo, né? Aquele fogo saiu daquela pira e circula agora em todo o tempo. É o mesmo fogo. O fogo que o Senhor diz para Moisés que não deveria ser apagado, a sua origem era em Deus. Por isso, ele não deveria ser apagado, porque se o sacerdote lhe acendesse de novo, usando uma fonte humana, não era mais o mesmo fogo, então não faria mais sentido. Não era o fogo pelo fogo, tem fogo, tá bom. Está aceso, tá bom. Não, não é assim. O fogo que precisa alimentar a todos nós, todos os dias, nesse contexto, é um fogo que desce dos céus. A sua origem é em Deus. Não é em métodos. Ele não vem por meio de métodos. A chama que se acende por métodos, daqui a pouco ele acaba, porque a onda passa, gente. Eu estou com 61 anos e eu nasci em lar evangélico. Eu já acompanhei muitas ondas, que varreu as igrejas, que encheu as igrejas, superlotou as igrejas, mas essa onda passou.
e o fogo que permaneceu foi o do Espírito Santo. O fogo das teorias foi embora. O fogo dos treinamentos de coach estão indo embora também, sendo embora também. O fogo dos métodos criados pelo homem se apaga e vão embora. O fogo que permanece é o do Espírito Santo de Deus, e é esse que eu clamo que seja derramado sobre essa igreja, é esse que eu clamo que seja derramado sobre cada jovem aqui, sobre cada adolescente, cada criança, cada homem, cada mulher dessa igreja. Aí faz sentido, porque esse fogo jamais se apagará. Amém, queridos? As ondas vão, os métodos vão. E as pessoas começam a importar métodos. O que está dando certo em país tal, o que está dando certo em igreja tal, o que está dando certo em lugar tal, o que está dando certo no reino, desde sempre, é a presença do Espírito Santo. O que está dando certo na igreja, desde os seus primeiros passos, é o poder de Deus derramado na vida das pessoas. Você está me entendendo, sim ou não? Os métodos vão passar. A chama, eu posso de alguma maneira acender uma chama no teu coração, te motivando, fazendo boas palestras motivacionais, criando em você um ânimo maravilhoso de sair daqui flutuando e amanhã ir para a vida com tudo, arrebentando a boca do balão. Mas essas coisas passam. Mas o fogo do Espírito Santo, esse verdadeiramente vai fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Amém ou não amém? Preste muita atenção. Se aquele fogo se apagasse, e o sacerdote acendesse novo pelos meios normais, não seria mais o mesmo. Escute bem o que eu estou falando, meu irmão. Tem uma chama acesa dentro de você? Pelo menos uma pequena brasinha. Trate de assoprar esse negócio, irmão. Para essa chama crescer novamente, mas na origem. Não busque um método novo. Não tente de alguma maneira criar alguma coisa artificial. Só tem uma fonte. Só existe uma fonte capaz de alimentar esse fogo que essa igreja precisa. É o fogo do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, quanto tempo tem que você não enrola essa língua aí e ora em línguas